Deus, concede-me a serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar e a coragem para mudar as coisas que posso. Com certeza você já ouviu o trecho dessa oração em algum lugar e ela traz algo muito importante para nós: a necessidade de admitir. Nós estamos num momento aqui na nossa jornada do Celebrando Restauração muito importante. Nós estamos vivenciando o passo de número 5 e ele diz o seguinte: admitimos para Deus, para nós e outro ser humano a natureza exata dos nossos erros. E eu gosto muito do versículo que envolve o passo de número 5, que está lá em Tiago 5:16. E ele diz o seguinte: confessem as suas faltas uns aos outros e orem uns pelos outros, a fim de que vocês possam ser curados. Eu gosto muito desse versículo e desse princípio. A gente precisa admitir algumas coisas e, literalmente, permitir que muitas das coisas que estão entulhando o nosso coração saiam pela nossa boca. Quando a gente está aqui nos celebrando, isso é o que a gente quer trazer para você. Um espaço seguro para que você possa confessar, para que você possa falar, para que literalmente a doença saia pela boca e a cura do Senhor entre pelo seu ouvido. Mas assim como você viu no início, eu comecei o nosso vídeo de hoje falando um trechinho de uma oração, que é a oração da serenidade. E hoje a gente vai meditar um pouquinho nessa oração, ligando ela com o passo 5 e trazendo uma reflexão para a nossa vida. A oração da serenidade, que você já deve ter visto em algum lugar, e muitas vezes nós terminamos aqui os grupos do CR fazendo essa oração, ela diz o seguinte: Deus, concede-me a serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para saber qual é a diferença, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para chegar à paz e, como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são e não como eu gostaria que fossem, confiando que o Senhor fará tudo dar certo se eu me entregar à sua vontade. Assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e plenamente feliz ao seu lado na eternidade, em nome de Jesus. Esta oração, a oração da serenidade, ela não foi criada para que a gente ficasse repetindo ela como um mantra que conferisse algum poder espiritual à nossa vida, não. Ela é a oração de uma pessoa madura, que compreendeu o que é o processo de restauração na sua própria vida. E ela é utilizada como uma oração modelo, principalmente porque ela traz uma questão importante no processo de restauração: o admitir ou a necessidade de admitir. Existem coisas que eu não vou conseguir mudar, mas existem coisas que eu posso mudar. E esse passo é muito importante. Admitir, colocar para fora, entender aquilo que eu posso mudar e entender aquilo que eu não vou mudar. Tudo isso é necessário para a nossa restauração. Eu gosto de pensar também no começo da oração da serenidade. Ela diz Deus. É como se nós estivéssemos invocando a presença de Deus sobre a nossa vida com relação ao nosso processo de restauração. E na verdade, tudo começa com Deus. A gente sempre tem falado aqui, o maior interessado no seu processo de restauração é o próprio Deus. Eu gosto de um versículo que está lá em Salmo 71, verso 3. Ele diz o seguinte: sê tu a minha habitação forte, à qual possa recorrer continuamente. Deste um mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por que eu gosto desse versículo? Porque a gente pode recorrer a Deus continuamente. Ele é o principal responsável, ele é o fundamento da restauração da nossa alma. A oração continua dizendo: Deus, concede-me a serenidade. O que é serenidade? É qualidade ou estado daquele que está sereno, caracterizado pela ausência de perturbações, agitações, tranquilo, manso, ordeiro, que denota paz e tranquilidade de espírito. E eu gosto de lembrar aqui de um versículo quando a gente fala de serenidade, que está lá em 2 Tessalonicenses 3,16. Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda a maneira.
Deus ele quer conceder serenidade, mas serenidade para quê? Serenidade justamente para que você possa aceitar aquilo que você não pode mudar. Mas essa oração também vai falar algo muito importante. Assim como Deus concede a serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar, Ele também me dá coragem para mudar as coisas que posso. E é muito interessante a gente pensar nisso. Por quê? Porque a linha entre aceitar aquilo que eu não posso mudar e lutar para mudar o que posso, ela é uma linha muito tênue. Muitas vezes na nossa vida, na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada da jornada da vida, nós fizemos muitas escolhas equivocadas e circunstâncias às quais a gente foi exposto nos levaram a consequências que a gente não pode mudar. Por outro lado, posso confessar as minhas escolhas equivocadas do passado e aceitar que Deus me molde para viver no cenário em que eu estou vivendo hoje, não no que eu gostaria que fosse. Assim é interessante a gente pensar, muitas vezes eu posso desistir de uma busca obcecada pela felicidade, mas uma felicidade minha, ou muitas vezes a felicidade que eu idealizei, e eu posso começar a viver numa nova perspectiva, de um relacionamento sereno com Jesus, já agora e na expectativa do dia em que eu eternamente viverei com Ele. Sabe, há muitas coisas na nossa vida que a gente não vai conseguir mudar. Nós vamos precisar sim da serenidade, da paz de Deus para entender que a gente não vai conseguir voltar ao passado e mudar as circunstâncias que nos envolveram lá. Há muitas coisas na vida que nós não vamos conseguir mudar. Nós não vamos conseguir mudar o que fizemos. Nós não vamos conseguir mudar o que nós falamos. Nós não vamos conseguir mudar o que fizeram a nós. Nós não vamos conseguir mudar o que falaram a nós. Por isso mesmo, muitas vezes eu vou olhar para o meu passado, não com um olhar de acusação sobre mim mesmo, mas eu vou olhar com um olhar de paz, de serenidade, para entender que existem coisas que eu não posso mudar. Muitas dessas coisas eu não fui responsável, principalmente aquilo que fizeram a mim, mas eu tenho que ter a consciência que não existe uma máquina do tempo em que eu possa voltar e consertar todas as coisas. Existem coisas sim que eu nunca vou conseguir mudar. E muitas vezes eu ouço uma crítica com relação à oração da serenidade, principalmente nesse trecho. Então tem coisas que eu preciso aceitar, muitas pessoas me perguntam. É, exatamente isso. Tem cenários que não dependem de você e às vezes dependem de outras pessoas, inclusive, para mudar. E nós vamos precisar da serenidade de Deus para aceitar aquilo que eu não posso mudar. Quanto a isso, é preciso serenidade em face da realidade da vida. Existiram muitas coisas difíceis na nossa vida. E serenidade não é a mesma coisa que complacência ou inércia. Serenidade é paz de espírito para não se deixar perturbar por aquilo que aconteceu no passado. Nós não poderemos mudar muitas vezes aquilo que fizeram, mas nós podemos mudar as nossas atitudes com relação ao que fizeram conosco. E aí entra a coragem. Coragem para mudar as coisas que posso. Nós precisamos de coragem para mudar os vícios. Nós precisamos de coragem para mudar os hábitos associados à nossa história. Nós precisamos de coragem para enfrentar a codependência emocional de frente ou a dependência emocional de frente. Nós precisamos de coragem para enfrentar os nossos medos e mudar. E aí eu quero te convidar a colocar aquilo que você não quer mais na sua vida. Eu não quero, por exemplo, mais a codependência na minha vida. Eu não quero o medo na minha vida. Eu não quero a ira na minha vida. Agora, como é que você completaria essa frase? O que você não quer mais na sua vida? Você precisa de coragem para mudar aquilo que só você pode mudar. Por isso mesmo eu gosto do Salmo 29:11. Ele diz o seguinte: o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá a seu povo a bênção da paz. Ele te dá força
coragem para mudar as coisas que você pode mudar. Eu gosto muito do final dessa primeira parte da oração da serenidade. Sabedoria para saber qual é a diferença entre as duas. Como assim sabedoria para discernir entre as duas? Que duas? Discernir entre as coisas que eu consigo mudar e discernir as coisas que eu não consigo mudar. Nunca seremos capazes de receber sabedoria por nós mesmos. A verdadeira sabedoria vem da caminhada de intimidade com o nosso poder superior, Jesus Cristo. E Ele mesmo vai dizer isso lá na sua palavra. Em Tiago, capítulo 1, verso 5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, o que você faz? Peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Nós precisamos de serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar. Precisamos de coragem para mudar as coisas que a gente pode mudar. A gente precisa ter sabedoria de Deus para discernir entre aquilo que eu não posso mudar e aquilo que eu posso mudar. A oração continua dizendo, vivendo um dia de cada vez. Como eu gosto desse princípio. Porque a gente não tem o futuro nas mãos e o passado ele já ficou para trás. Nós temos o dia de hoje, o presente para viver. E é interessante quando a gente pensa num dia só. Quando eu acordo de manhã, como eu faço, e digo, só por hoje, eu decido ser a pessoa mais importante na minha vida. Eu não estou excluindo Deus desse processo, mas eu estou dizendo que eu não vou permitir que as pessoas pisem em mim, que as pessoas abusem de mim. Não, eu sou a pessoa mais importante, inclusive para dar amor, eu tenho que amar primeiro. E quando a gente vive essa dimensão do só por hoje, a minha ansiedade sucumbe quando eu vivo um dia de cada vez. A minha angústia com relação ao passado sucumbe quando eu decido viver um dia de cada vez. As nossas perguntas de reflexão hoje, elas vão ao encontro do passo 5, admitir. E a necessidade de falar, de colocar para fora, para Deus, para um outro ser humano e para mim mesmo, as coisas que eu estou fazendo nesse momento. E aí a primeira pergunta que eu quero deixar para você é a seguinte: o que você precisa de serenidade para aceitar? Quais são algumas pessoas ou situações que você está tentando mudar ou controlar? Seja específico. Segunda pergunta: quais são alguns aspectos da minha vida que eu preciso mudar? Seja específico. Terceira pergunta, pensando no vivendo um dia de cada vez e apreciando um momento de cada vez. O que você pode celebrar hoje e ser grato a Deus? Você já sabe, eu falo toda semana aqui. Se você puder, deixa um like aí nesse vídeo e inscreva-se no nosso canal. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo na semana que vem. Tchau, tchau!